Bom dia, igreja aqui em Campinas. Eu vou ser honesto, eu vou dizer, eu estou contente, eu estou feliz por estar aqui, mas na verdade eu estaria mais feliz se estivesse em casa, não é? O meu plano era estar já na terça-feira a viajar para Portugal, mas eu creio que sim, que realmente era providência de Deus. Estou a ver a irmã Sueli, estava aqui a rever as mensagens que eu troquei com ela, agora o pastor Maurício lembrou disso, que Deus tinha algo para nós todos ainda neste dia, por isso acredito que sim, que é providência do Senhor estar aqui. Então estou por isso contente, estou alegre por poder estar aqui, passar este tempo com a família tão linda que Deus deu ao Maurício, e não só por fora, eles são todos muito bonitos, mas por dentro que bom que Deus deu essa oportunidade de eu conhecer melhor a família, a igreja aqui. Tenho-me sentido realmente muito amado pelo Senhor nesta passagem. Já ontem pude conversar com alguns e fiquei encantado hoje com o Davi, quando ele se veio apresentar. O jovem Davi veio se apresentar a mim e já pude conversar com ele um pouquinho. Já sei da história, um dos avós lá de Portugal, e então sinto-me em casa, porque sei que sou filho de Deus, sei que estou no meio de irmãos, por isso que a graça do nosso Deus seja derramada abundantemente nos nossos corações, que a sua paz também, mas que o confronto da sua palavra também seja uma realidade. Eu quero ler um livro que me confronta muito, que é uma parte do livro de Eclesiastes. Depois eu vou falar sobre a família, eu vou apresentar um pouco do trabalho, mas é na segunda parte. Gostei desta providência também do Senhor, que as coisas principais e primeiras vêm primeiro, então vamos nos debruçar sobre a palavra do Senhor. E realmente o livro de Eclesiastes, eu já comentei isso com a família do pastor Maurício, eu acho muito português o livro de Eclesiastes. Quem conhece a cultura portuguesa e conhece bem o livro de Eclesiastes sabe que há semelhanças, não é? E esta amargura, esta cultura de lamento, de insatisfação, não é? E é muito do coração português. Só que vamos olhar para a parte final, que Portugal ainda não está nessa parte como eu gostaria, como eu quero ver Portugal a temer o Senhor, como nós lemos no versículo 13 do capítulo 12, a guardar os mandamentos do Senhor. Falaremos sobre isso, e essa é a visão missionária que nós temos para Portugal. Mas eu queria começar pelo primeiro versículo, o versículo 1 do capítulo 12, que tem esta expressão: lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Depois no versículo 5, mais à frente, tem esta outra expressão: porque vais à casa eterna. Lembra-te do teu Criador, porque vais à casa eterna. Há duas perguntas que nós fomos treinados a fazer por vamos dizer que é uma forma de treinar na evangelização. Foi um missionário, um pastor nos Estados Unidos que desenvolveu uma estratégia de evangelização, chama-se evangelismo explosivo. Acredito que alguns irmãos aqui conheçam, também foi ministrado alguns anos atrás aqui no Brasil, nós ouvimos falar disso, e chegou a Portugal também. Há obreiros portugueses. Na verdade eu conheci através de um suíço que foi enviado como missionário para Portugal e ministrou o curso de evangelismo explosivo, e começa com duas perguntas. A abordagem inicial, somos treinados a fazer duas perguntas, e que tem sido uma estratégia que nós usamos em Portugal. Já chegaste a um ponto na tua vida em que, na vida espiritual, nessa vida imaterial, em que tu poderias dizer com certeza que se morresses hoje irias para o céu, irias para um lugar de descanso? Essa é a primeira pergunta que se faz. E depois conversa-se um pouco. E a segunda pergunta é: suponhamos que morresses hoje e tivesses que estar diante de Deus e Ele te perguntasse: por que é que eu te devo deixar entrar no meu céu? Esta é a minha casa, é o meu lugar, onde há bênção, onde há alegria, onde há descanso. Por que é que eu te deveria deixar entrar? Então a resposta a estas duas perguntas permite depois apresentar o Evangelho. A maior parte dos portugueses não sabe responder biblicamente a esta pergunta. E eu creio que alguns de nós, embora saibam na teoria, têm dificuldade.
Há pessoas nas igrejas evangélicas que têm dificuldade para responder com confiança. Porquê que Deus deve deixar entrar no céu? Mas esta é a pergunta que nós queremos usar para falar com portugueses, com pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Mas esta é a recomendação que queremos dar aos portugueses. E fazer missões é isto. Lembra-te que tens um Criador. Lembra-te que há um Deus. E lembra-te que não vais ficar aqui para sempre, que vais à casa eterna. E essa é a ideia que está aí no capítulo 12. E essa expressão aí, vais à casa eterna, é algo muito bom para pensarmos no fim do ano. Já estamos a terminar. Nós começamos a pensar sobre escatologia e sobre o fim no início deste ano. Eu sei que os irmãos no fim do ano é que estão a estudar escatologia. Mas é muito bom pensar no fim, no nosso fim. Como é que vamos terminar? Nós não sabemos exatamente quando vamos terminar, mas é bom saber que vai terminar a nossa vida aqui na Terra. E Eclesiastes ajuda-nos a pensar nisso. Hoje eu lembrei, enquanto pensava em Eclesiastes e pensava no meu tempo com os irmãos, lembrei de outra passagem que antes mesmo de eu viajar eu lembrei, e quase sempre que eu viajo, quase sempre que eu estou longe da família ou de casa, eu lembro de Amós, o profeta Amós, e como Deus o usou para falar com Israel e para dizer: prepara-te para te encontrares com o teu Deus, prepara-te. Isso no capítulo 4 e no capítulo 5, é o Senhor que diz através de Amós: buscai a Deus e vivei. Busquem a Deus. 2 vezes no capítulo 5 aparece essa ideia: busquem a Deus, buscai a Deus e vivei. Lembra-te do teu Criador, porque vais à casa eterna, e se queres ter vida, busca o Senhor. Esta é a mensagem de missões, esta é a mensagem evangelística. É claro que o Evangelho tem mais algumas informações fundamentais e elas passam pela vida de Jesus, por olhar para Jesus, saber o que é que Ele fez, conhecer os Evangelhos, a história, porque é que Jesus veio à Terra, o que é que Ele fez aqui na Terra, o seu sacrifício e toda a dimensão espiritual do sacrifício de Cristo, que precisamos tanto da história de Israel para entender porque a necessidade de sangue, porque essa imagem de um cordeiro, porque a necessidade de um sacrifício. Nós precisamos entender toda a Escritura, toda a Bíblia, para entender a importância de Jesus. Mas Jesus, Ele diz em João capítulo 8, versículo 14: eu sei de onde vim e para onde vou. Eu sei de onde vim e para onde vou. Então nós temos alguém que nos pode conduzir até à casa eterna, temos alguém em quem podemos confiar. Ele disse também mais à frente no Evangelho de João, no capítulo 13, ou é dito acerca de Jesus que ele sabia que o Pai tudo entregar a quem confiar às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Então é esta a visão que nós temos. Nós vamos para Deus. Lembra-te do teu Criador, porque vais à casa eterna. Jesus veio para mostrar que é possível saber para onde vamos. Ele conhece o caminho, porque Ele é o caminho. E isso precisa ser lembrado, isso precisa ser dito. E ninguém vai para Deus e vai voltar bem para o Criador. Na verdade, todos vão ter que estar diante dEle. Todos nós vamos ter que prestar contas diante dEle, brasileiros, portugueses. Todo o morador da terra vai ter que estar diante do Criador para prestar contas, mas nem todos vão ter o mesmo ambiente eterno. Jesus foi muito claro fazer essa distinção. E também não existe um terceiro lugar neutro, como alguns portugueses católicos romanos, católicos apostólicos romanos acreditam, que é a maioria dos portugueses, que há ali um lugar no meio, um lugar meio neutro, um purgatório, e que depois acabarão por, com as orações dos fiéis, com as missas, com as esmolas, acabarão por transitar para o lugar de descanso. Isso não foi o que Jesus ensinou. Essa não é a realidade eterna, essa não é a verdade. A verdade é que há 2 destinos eternos. Passa-se sempre pela presença de Deus, passa-se sempre por Jesus Cristo, todo o joelho se dobrará diante do Senhor, mas depois aqueles que creram nele entrarão no descanso. Os que o rejeitaram estarão num lugar de tormento e de aflição. O inferno, o lago de fogo e enxofre, essa é a verdade bíblica, é isso que nós temos que anunciar, lembrar, ser recordados. Então é bom termos momentos como este, porque se ficarmos mais atentos às bênçãos que nos aguardam no céu, pensar sobre o céu, pensar sobre o que Jesus nos foi preparar,
E se então nós prestarmos mais atenção naquilo que nos aguarda no céu, ficaremos menos aflitos, menos ansiosos, menos tristes, menos desanimados, menos irritados com as maldições que nós temos que enfrentar aqui na terra. Não é fácil viver na terra. Não é fácil viver com este corpo que nós temos. O meu já está a começar a ficar doente. Já pedi medicamentos ao pastor Maurício e à Flávia, já estão a cuidar de mim, já são o igual é que tem enfermeira em casa, não é? Se piorar. Mas não é fácil lidar com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, as nossas inclinações. Mas quando pensamos demais em nós, nas nossas fraquezas, nos nossos desejos egoístas e pecaminosos, nós começamos a ficar aflitos. E precisamos de momentos como este em que alguém nos diz: lembra-te do teu Criador. Pensa menos em ti, lembra-te menos das tuas coisas, da tua agenda, da tua família, dos teus prazeres, lembra-te mais do teu Criador. Nós precisamos disto. Nós precisamos de vir regularmente a um lugar como este, a uma reunião como esta, para sermos lembrados de que temos um Deus para onde nós vamos e vamos viver e ficar com Ele para a eternidade. Nós precisamos ser treinados a olhar para as bênçãos, para ficarmos menos aflitos com as maldições que nós temos que enfrentar aqui na terra, por causa do pecado e do que o pecado fez. Portanto, é graça do Senhor nós termos a oportunidade de começar o dia assim, de pensar, de meditar, de lembrar nas bênçãos que nos aguardam no céu. Nós somos um povo com esperança, nós somos um povo feliz, nós somos um povo realmente que tem muitas razões para se alegrar. Lembra-te do teu Criador, porque vais à casa eterna. O professor Carlos Osvaldo, que marcou a minha vida, creio que também marcou a do Maurício e de muitos outros, se calhar aqui alguns que tiveram aula com ele resumiu a mensagem deste livro desta forma: todo esforço humano é desprovido de significado se a vida não for vivida como uma dádiva a ser desfrutada sob o temor de Deus, ao invés de como um enigma a ser resolvido. Todos nós temos a tendência de querer ser os espertalhões, os sábios deste mundo, os conhecedores, queremos ter todas as respostas. Não sei se somos todos assim, mas os europeus gostam e valorizam muito a cultura, o conhecimento. Então, querem ter respostas para as perguntas, querem resolver os enigmas. Mas o livro de Eclesiastes diz que há coisas que nós não vamos entender. Salomão, com toda a sua sabedoria que Deus lhe deu, ele não soube resolver todos os enigmas, não encontrou todas as respostas. E o próprio Deus diz que não vai dar todas as respostas. É glória dele que o homem esquadrinhe a sua vontade, é glória de Deus encobrir as coisas. Nós lemos em Provérbios 25. Há coisas que são realmente encobertas, nós não vamos entender tudo. Mas Deus deu-nos tanta coisa boa que nós podemos entender e desfrutar da vida, da criação, como uma dádiva de Deus, mas contudo com temor. Não há nada de errado em desfrutar das riquezas e dos prazeres para a glória de Deus, seja a comida tão boa aqui do Brasil. Nós também comemos muito bem em Portugal, mas aqui a variedade é maior. A natureza linda do Brasil. Portugal também é bonito. Não posso deixar os portugueses tristes, eles me ouvirem depois, mas eu gosto de Portugal, mas o Brasil é bem maior. E fui a levar uma Olímpia com piscinas de água quente. A nossa água é gelada, não sei se já entraram na nossa água lá. Então, eu gosto muito do Brasil, acho que já perceberam, eu gosto muito do Brasil. E aqui dá para desfrutar de coisas tão boas. Eu já quis ficar aqui. Eu já me senti tentado a trazer a família e ficar por aqui mesmo. É mais fácil, eu creio que é mais fácil de ser crente aqui. Mas eu quero desfrutar das riquezas, dos prazeres, também em Portugal, mas para a glória de Deus. Saber comer e beber e desfrutar da criação para a glória de Deus. Mas é verdade que somos incapazes de compreender tudo o que Deus está a fazer, mas isso não nos impede de ter uma vida bem-aventurada, uma vida feliz, uma vida contente, aprender o contentamento, mesmo quando nós não temos tudo o que nós queremos. Aprender esse segredo de viver contente, como Paulo aprendeu. Então este é o objetivo de pregarmos o Evangelho. Nós vamos ter maldições, nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Este é o objetivo do Senhor nos ter deixado a sua revelação, para sabermos lidar com o pecado, o nosso, primeiro, como Jesus ensinou. Vê a trave que está no teu olho, mas não deixes de ver, não deixes de desejar ver o cisco que está no olho do teu irmão, porque ele precisa da tua ajuda. Mas trata primeiro do teu pecado, resolve
as tuas questões com o Senhor. E Deus deixou-nos então a palavra e demonstrações muito práticas, como nós vemos aqui nesta obra de Deus, através de Salomão. Então, a primeira demonstração, capítulos 11, de 1 a 6, que nós vamos ler, viver pela fé. Deus quer que nós vivamos pela fé, não pelo que vemos, não pelo que sentimos, mas pelo que acreditamos, pelo que foi dito, com confiança nas promessas, que Deus está a agir, Deus está a trabalhar. Nós devemos lembrar que a vida vai acabar. É importante que nós lembremos que não vamos estar aqui para sempre. As crianças precisam ouvir isso, os jovens precisam, os adultos, os idosos. Todos nós precisamos lembrar que a vida vai acabar e precisamos lembrar que é importante temer a Deus e obedecer-lhe. Então vamos ler os primeiros versículos do capítulo 11, versículo então de 1 até 6. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. E à luz destes versículos nós podemos também repetir esta ideia de que as circunstâncias nunca serão ideais nesta vida, nunca vamos ter a saúde perfeita, os recursos financeiros suficientes ou perfeitos para viver, para fazer a obra de Deus, mas temos que seguir em frente e temos que obedecer a Deus confiando nele em relação aos resultados. Se nós esperarmos pelo vento ou pelo dia certo, nós poderemos perder a oportunidade. Pode-se parecer até um tolo a lançar pão na água em movimento, mas Deus sabe fazer com que aquela água, que aquela semente volte para nós a frutificar. Então a incerteza quanto ao futuro não deve impedir que o indivíduo enfrente a vida com diligência e entusiasmo. Disse o nosso querido pastor e professor COP, Carlos Osvaldo Pinto. E influenciou-me e tem-me influenciado o testemunho de homens assim e de textos como este, ainda que os resultados em Portugal sejam tão lentos e o crescimento da igreja seja tão demorado. Este é o tipo de texto que me encoraja a continuar a viver e servir em Portugal. E a semear a boa semente lá, e a pregar o Evangelho e a viver em Portugal. Ainda que aqui Campinas também seja tão lento, eu sei que está muito secularizada a cultura por causa da universidade, por causa do efeito destas ideologias que os jovens têm absorvido e os professores universitários que querem tanto imitar esses países ditos do primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, Japão, que estão a distanciar-se tanto de Deus. Mas ainda que seja lento o crescimento, eu sei que há igrejas aqui que têm milhares. Em São José dos Campos, eu conheci uma igreja que está com mais de 5 mil, não sei se 10 mil membros. E essa igreja tem influenciado igrejas em Portugal também que já chegaram às centenas de membros. E as nossas igrejas lá, que queremos a boa semente, queremos o pão do céu, elas crescem tão devagar. E nós queremos que haja crescimento, nós queremos que haja fruto e rápido. Mas este texto diz que Deus sabe. Deus sabe dar fruto no tempo certo, Deus sabe fazer com que haja o crescimento no tempo certo. Por isso, nós queremos muito que missionários brasileiros vão para Portugal e nos ajudem a acelerar o crescimento lá. Estamos na expectativa que agora vá um casal para nos ajudar e servir lá, mas mesmo que eles não possam ir já e que outros não possam servir, que Deus nos dê a graça de continuar a servir nós. Pedro, a Graça, o Pedrinho, a Aninha, já são o Pedrão e a Ana grandona, mas que Deus use quem já está lá, quem já tem estrutura, quem já tem igreja local, com os recursos
que temos, ainda que possa parecer tolo falar de Jesus e da Bíblia num continente secularizado como é o continente europeu, um país tão católico como é o país de Portugal, mas vamos continuar a lançar a semente lá e aqui. Irmãos, é Deus que dá o crescimento. Isto encoraja-me. Serve onde estás, com os recursos que Deus te tem dado. Então é assim que eu quero permanecer em Portugal. E essa é uma oração que eu peço que façam por nós. Que Deus nos dê essa alegria da salvação, de lhe pertencer, saber que temos um Criador e que vamos para Ele, e é Ele que dará a recompensa, independentemente dos números assombrantes ou assombrosos ou extraordinários de membros e de batismos. Este ano fizemos um batismo, mas tivemos tanta alegria com esse um batismo. Mas que Deus nos continue a dar a alegria de servir tanto a nós lá como aos irmãos aqui, independentemente da rapidez do crescimento. Mas precisamos lembrar que a vida vai acabar. Essa é como nós dizemos lá, uma lembradura importante. Então eu vou ler numa outra versão estes versículos. Na verdade, até ao final do capítulo 11 eu vou ler na mesma versão, estou a usar a Almeida. Diz: a luz é suave e agradável ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, mas deve lembrar-se dos dias das trevas, porque serão muitos. Tudo o que sucede é vaidade, é ilusão, é passageiro. Alegra-te, jovem, na tua juventude e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Faz o que tu gostas de fazer, faz o que te apetece. Apetece-te? Faz. Diverte-te, brinca. Anda pelos caminhos do teu coração. Deixa-te guiar pela vista dos teus olhos. Gostas? Faz, vive. Mas sabe, contudo, porém, que o Senhor vai te pedir contas. Vais ter que dar contas a Deus. Faz o que tu gostas, faz o que tu queres, mas lembra-te, vais ter que dar contas a Deus. Todas estas coisas Deus trará a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, pois a juventude e o vigor são vaidade. Cuidado com os desejos, apetites do teu coração, Pedro. E é assim que eu leio este texto. Cuidado com a vaidade, com a ilusão, com a utopia. Cuidado com o engano. Cuidado com esses desejos. Isso passa, a vida vai acabar. Então uma tradução que os irmãos no Brasil fizeram deste texto diz assim, a partir do versículo 1, numa outra tradução: lembra-te dele, de Deus, antes que chegue o tempo em que acharás que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o brilho, e que as nuvens de chuva nunca se vão embora. Os teus braços que sempre te defenderam começarão a tremer, e as tuas pernas que agora são fortes ficarão fracas. Os teus dentes cairão, e sobrarão tão poucos que não conseguirás mastigar a comida. A tua vista ficará tão fraca que já não poderás ver as coisas claramente. Ficarás surdo e não poderás ouvir o barulho da rua. Quase não conseguirás ouvir o moinho a moer ou a música a tocar. Levantar-te-ás cedo, porque os passarinhos começam a cantar. Então terás medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os teus cabelos ficarão brancos e perderás o gosto pelas coisas. Estaremos a caminhar para o nosso último destino. E quando isto acontecer, haverá gente a chorar por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro que cai e que se parte, quando a sua corrente de prata se rebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Lembra-te então que a vida vai acabar, a juventude vai passar, nós vamos ficar velhos. Então, jovens, e eu sinto-me jovem, eu sei que estou a falar, só tem jovens aqui nesta sala, porque se vieram até aqui é porque têm força ainda, as pernas trouxeram estes corpos. Então ainda há juventude, ainda há vigor, ainda há força. É uma palavra para quem ainda se sente jovem e que pode sair de casa e vem aqui pelos próprios meios. Isso é sinal de juventude, não está a ser carregado. Então, palavra para os jovens: lembra-te do teu Criador, lembra-te, porque vais à casa eterna.
Então, desfruta da vida, mas desfruta de forma responsável, debaixo do temor de Deus. A vida deve ser desfrutada intensamente. Por causa da iminência da morte e da responsabilidade que nós temos de estar diante de um juiz justo, santo, que vê todas as coisas, que conhece os corações. Eu creio no arrebatamento iminente, não apenas na morte, mas a qualquer momento o Senhor Jesus pode nos chamar. Eu creio nisso, eu sei que a igreja também aqui está a ser ensinada dessa forma. Estamos a aprender a desfrutar da vida enquanto temos oportunidade de comer, de beber, coisas tão boas que Deus criou para nosso aprazimento, como Paulo diz a Timóteo. A vida deve ser desfrutada antes dos dias adversos, antes da senilidade. Nós vamos ficar senis, nós vamos esquecer, nós vamos perder o tino, nós vamos perder o juízo. Se tivermos a oportunidade de envelhecer, vamos perder o sabor, vamos perder o olfato. Eu já comecei a perder o olfato. Esta é uma descrição poética da velhice e da morte, e nós precisamos que alguém nos descreva, que nos fale do que vai acontecer se vivermos muitos anos, o que é que vai acontecer connosco. E Salomão faz isso, Eclesiastes faz isso, Deus faz isso para nos lembrar o que é que nos aguarda. É preciso lembrar que a vida vai acabar. Mas é aqui que entra. Então, pensar na morte, pensar no fim, será que isto é ser português mesmo? É ser mórbido? É ser fatalista? Não, não é. Isto é realismo, isso é realista. Um dia nós vamos morrer, sim, por isso vamos aproveitar a vida ao máximo que temos agora. Não é uma atitude mundana, mas é a atitude de Paulo, de alguém que está a querer servir a Cristo. E ele diz, viver é Cristo, morrer é lucro. É importante saber comer e beber para a glória de Deus, como nós lemos em 1 Coríntios 10. Tudo o que fizermos, saber como agradar, como louvar a Deus pelas coisas boas que o casamento nos traz, que passear, viajar nos proporciona. Nós precisamos aprender a dar glória a Deus, graças a Deus, por todas as coisas que Ele nos dá. Receber os alimentos com ações de graças. Então, 3 palavras importantes que nós encontramos aqui. Alegra-te, jovens da Igreja Batista Nova Aliança. Alegrem-se com as bênçãos de Deus enquanto são jovens. Enquanto pensam, leem, enquanto ouvem, enquanto saboreiam, alegra-te. Mas afasta da tua vida, afastemos da nossa vida os pecados que causam tristeza, vergonha. Afastemos o pecado da nossa vida. Lembremos de servir a Deus, de o temer todos os dias da nossa juventude. Lembremos que as coisas neste mundo, um hino antigo da minha infância diz: tu procuras a paz neste mundo em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não te satisfarão. Não sei se conhecem este hino do cantor cristão, o refrão é: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Então nós precisamos de lembrar que amanhã pode ser tarde para fazer esta escolha de decidir lembrar que temos um Criador, de querer servi-lo, temê-lo. Agora, o que é isso de temer a Deus? É o que nós lemos a partir aí do versículo 8, capítulo 12, versículo 8, que faz logo essa introdução: vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade, tudo é ilusão. Versículo 9, quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ensinou ao povo, estudou, inventou, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar coisas e palavras certas, e o que escreveu é reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados são as palavras coligidas dos mestres. E o Carlos Osvaldo foi um mestre, sabia usar muito bem as palavras. É bom ouvir um homem erudito que domina a linguagem. Nós ficamos encantados com esse tipo de erudição e de capacidade. Mas é bom que essas palavras sejam usadas com temor ao Supremo Pastor, como diz aí, o que escreveu é dado pelo único pastor das nossas almas, que seja realmente de Jesus, que venha dele, que seja coerente com o que ele ensinou. Versículo 12, demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne e de tudo o que se tem ouvido.
A conclusão, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, inclusive tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Então, de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus. O que é que significa temer a Deus? Para o descrente, temer a Deus é temer o julgamento de Deus, é ter medo realmente da morte eterna, da separação eterna de Deus. Porque a casa eterna tem esse sentido também, de viver eternamente longe de Deus. E é bom que aqueles que não creem em Jesus, que não ouvem a voz do Supremo e Bom Pastor, que não querem saber de Cristo, nem do seu ensino, é importante que eles aprendam a temer Deus. E a temer esse lugar que é real, que está preparado para o diabo, os seus anjos e todos aqueles que foram persuadidos pela voz da serpente, para desobedecer a Deus e andar em caminhos do homem, caminhos de morte. É o próprio Senhor Jesus que diz: eu quero vos ensinar a quem deveis temer. Não tenham medo do bandido. Eu sei que há muitos brasileiros que chegam a Portugal para fugir do bandido. Lá também há bandidos, não há tantos, eu acho, como aqui. Mas Jesus diz: não tenham medo do bandido que pode matar o corpo. Eu vou vos ensinar a quem devem temer. Temam antes aquele que pode fazer lançar no inferno tanto o corpo como a alma. E esse é o Senhor Deus, o Criador. É o Deus que se revelou por meio de Jesus Cristo na Bíblia. O autor aos Hebreus diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então aprendamos que existe um Deus que é juiz. Lembremos, se já sabemos, lembremos disso. Não esqueçamos que há um Deus que é justo e que fará justiça. Mas para o crente, temer a Deus é algo diferente. O temor do crente é essa profunda reverência por Deus, mas que também envolve esse medo de desagradar a Deus e de ser disciplinado por Deus. Hebreus 12, 28 diz: recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e com santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Esta reverência, este medo santo explicam exatamente o que significa temer a Deus na vida de um crente. Este é o fator que nos deve estimular, que nos leva a nos entregarmos ao Criador do Universo, a nos lembrarmos que existe um Deus, a pensarmos em como lhe agradar, em como servi-lo, em como afastar o pecado de nós, a tirarmos a trave que está no nosso olho, a cortar a mão se for preciso, a arrancar o olho, por causa dele, a sermos radicais nessa busca pela santidade e a santificação. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. Se queremos responder a enigmas, se queremos responder a perguntas, temos que aprender primeiro a temer o Senhor, a respeitá-lo. É isso que o Senhor quer. Até nós compreendermos quem Ele é, quem Deus é, e até nós desenvolvermos um temor reverente a Ele, nós não podemos obter a verdadeira sabedoria, nunca vamos ser sábios verdadeiramente. A verdadeira sabedoria tem a sua origem apenas na compreensão de quem Deus é, os seus atributos, que Ele é santo, que Ele é justo e que Ele é sempre correto, sempre reto. É isso que Ele quer que fique claro para o seu povo. Ele disse a Israel, em Deuteronômio 10, ouve, Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus e de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ao Senhor teu Deus temerás. A Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome falarás, jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. O temor de Deus é a base para nós andarmos nos seus caminhos e para o servirmos e amarmos. Precisamos aprender o temor de Deus, respeitar o Senhor, lembrar dEle, lembrar do que Ele ensinou, do que Ele quer que nós façamos, lembrar do que Ele nos tem preparado. E muitos têm tendência de minimizar essa ideia do temor de Deus na vida do crente, apenas um respeito, uma consideração. Embora, obviamente, isso faça parte deste conceito de temer a Deus, a verdade é muito mais do que isso. E de acordo com a Bíblia, o temor de Deus para o crente inclui a compreensão de quanto Deus odeia o pecado
Temer a Deus é temer também o seu julgamento do pecado, mesmo na vida do crente, como está no capítulo 12 de Hebreus. Deus disciplina a quantos ama. O versículo 6 diz isso. Hebreus 12 descreve a disciplina de Deus na vida de um crente, embora a sua disciplina seja feita em amor. Ainda assim é algo atemorizante. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar sozinho, ninguém quer ficar em angústia, mas Deus levou alguns dos seus filhos, corrigiu assim alguns de nós e tem corrigido. Isso é ser filho de Deus, é ser amado por Deus. Quando éramos crianças, o medo da disciplina dos nossos pais preveniu, assim esperamos, algumas ações perversas, pecaminosas, e assim também deve ser com o nosso relacionamento com Deus. Devemos temer a sua disciplina e, portanto, nós devemos procurar viver as nossas vidas de uma forma que lhe agrade, que Ele fique contente connosco. Temer a Deus significa ter uma reverência por Ele tão grande que irá certamente influenciar a forma como nós vivemos as nossas vidas aqui na terra. Temer a Deus é respeitá-lo, é submeter-se a Ele, é considerar os seus mandamentos, o seu ensino, é louvá-lo com admiração. É estar em lugares como este e dar preferência a lugares como este. Aqui somos convidados a louvar, a elogiar Deus, a temer a Deus. O mundo não faz isso. E nós não temos tendência natural para fazer isso. Este lugar tem essa tendência. É por isso que precisamos priorizar o nosso tempo com a igreja e com o povo de Deus, que nos incentiva a louvar o Senhor, a temer a Deus, a não esquecer do Senhor. É por isso que no domingo, este dia que a igreja ao longo dos séculos tem separado para estar na presença do povo de Deus, junto com o povo de Deus, para louvar a Deus, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão, mas a louvá-lo e elogiá-lo. Nós precisamos disso. Precisamos guardar este dia, lembrar como é importante momentos como este. O temor a Deus, que julgará cada ação e pensamento humano, é o único meio pelo qual a vida pode realmente ser aproveitada, em vez de simplesmente tolerada, como os europeus estão a viver. Só toleram a vida, mas já não desfrutam, não há aquela alegria de viver, porque falta temor a Deus. E nós somos instruídos a viver como alguém que um dia irá enfrentar um julgamento, quando o fogo de Deus testar as nossas obras. A pergunta é, será que elas vão prevalecer? Elas, à luz de 1 Coríntios 3, se só queremos fazer o que é fácil, estar onde é mais fácil, se eu só quiser ficar no Brasil, porque aqui o crescimento é maior, tem mais recursos, é isso que eu quero para a eternidade, esse tipo de recompensa, só o mais fácil, só o que é melhor para mim, para a minha carne. Então nós devemos interpretar as conclusões de Salomão à luz de 1 Coríntios 15, o grande capítulo da Bíblia sobre a ressurreição. De facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos e a morte não acaba com tudo. Se fosse assim, não valia a pena viver, e essa é a perspectiva de Salomão, isso é tudo vaidade. Mas 1 Coríntios 15 deixa claro que a morte não é o fim, uma vez que Cristo ressuscitou dos mortos, também nós seremos ressuscitados. E Paulo diz, nem todos dormiremos, alguns vão morrer, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Nós vamos ressuscitar. É por isso que nos reunimos no domingo, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. A glória e a recompensa que nós desfrutaremos na eternidade depende da vida que viveremos nos próximos dias, próximo tempo aqui na terra, como temos vivido na terra. O nosso relacionamento com Jesus, como o recebemos, o seu testemunho. E por isso o nosso trabalho não é em vão se for feito no Senhor, para o Senhor. Seja comer, beber ou qualquer outra coisa, se fazemos para o Senhor. Não é inútil, não é em vão. Então a vida não é fútil, não é vaidade, não é sem sentido quando vivida debaixo do temor do Senhor. É possível esperar uma recompensa, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente.
1 João 2,17. O cristão fiel que hoje se alegra com as bênçãos de Deus e usa a sua vida para glorificar Cristo receberá abundantes recompensas na vinda de Jesus no futuro, na vida vindoura. À luz do Novo Testamento, Eclesiastes não é um livro português, não é um livro pessimista que nega as alegrias da vida. Pelo contrário, prova que, embora existam muitos mistérios na vida que não podemos explicar, nós podemos viver de modo a desfrutar das bênçãos de Deus e a glorificar o seu nome. Portanto, é graça do Senhor nós termos momentos como este, para sermos lembrados disto. Lembrar que temos que viver pela fé, não pelo que vemos. Lembrar que a vida vai acabar. Lembrar que precisamos aprender e viver no temor do Senhor, porque vamos à casa eterna. Já chegaste a um ponto na tua vida espiritual que podes dizer com certeza que se morreres hoje vais para essa casa eterna que Jesus preparou, essa morada eterna, e sabes responder porque é que deves e podes entrar no céu? Sabes explicar porque é que Jesus morreu? Porque é que Ele ressuscitou? O que é que Ele fez? É disso que depende o nosso acesso à casa eterna bem-aventurada. Da morte triunfou, oh que vitória, a vida nos outorgou, vida eternal. Jesus fez isso, e por isso nós louvamos o seu nome. Depois eu vou falar um pouco mais, também até sobre o Evangelho, mas agora eu queria orar com os irmãos, agradecer a Deus pelo livro de Eclesiastes, por estas lembranças, por estas admoestações. Que Deus fale com cada um de nós. Deus, obrigado porque pudemos abrir a Tua Palavra e lê-la. Sabes, ó Deus, melhor do que nós, o que precisamos ouvir. E por isso Tu tens falado, Tu tens usado a Tua Palavra para admoestar os nossos corações, para nos repreender, nos corrigir, nos educar na justiça, nos aperfeiçoar para fazermos a Tua obra. Essa obra que é crer que Tu enviaste Jesus. Obrigado, ó Deus, por nos ensinares, nos aconselhares. Então eu peço que Tu abençoes a boa semente que hoje foi lançada nos nossos corações e que ela frutifique para a honra, glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.